vai falar aqui agora da situação do Pedro. E o Rafa concorda então comigo. Para mim, é loucura essa história do Flamengo querer vender o Pedro. Notícia trazida pelo Mauro César, a notícia dele procede. Gente do staff do Pedro, por mais que o jogador não fale nada, esteja quieto. Gente do staff do Pedro, já ligado lá ao Bertolucci, já comenta sobre a insatisfação do jogador com as poucas oportunidades, pelo jogador não ter entrado contra o Bayern. Isso aí foi uma situação que deixou todo mundo surpreso. E a notícia, gente, que eu vou ler aqui para vocês do Mauro César, e depois eu vou lembrar vocês também de umas outras situações, ela é estarrecedora, né? Eu sempre defendo o Felipe, acho que o Felipe faz um belíssimo trabalho no Flamengo, mas essa questão do Pedro em si me assusta, porque para mim é o melhor atacante que o futebol brasileiro tem. É o titular da Copa do Mundo. Você tem que encontrar uma forma de jogar com ele. Olha, o Flamengo, perto de contratar um meia, espera receber proposta por Pedro, Mauro César Pereira. Tá aí, ó. Não é ninguém inventando história, é o jornalista Mauro César Pereira, conceituado, né, que a gente sempre dá o crédito a todo mundo. E eu já falei para vocês que isso realmente está acontecendo, tá? O Flamengo pode vir a público negar a informação, soltar nota oficial dizendo que isso é mentira, que não procede, que já virou uma praxe agora, né, no Flamengo, mas essa informação procede, gente. Pelo menos isso aí está chegando para a imprensa. Essa informação está chegando para a imprensa e o Mauro está tendo a coragem, né, de publicar essa notícia, mesmo sabendo que muita gente pode atacar e que o próprio Flamengo pode negar. Olha, o Mauro colocou aqui no UOL: o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta por Pedro, o centroavante que voltou de lesão após 7 meses em recuperação de uma ruptura nos ligamentos do joelho, será negociado caso apareça um clube interessado em pagar uma bela quantia por seus gols. Por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um novo 9, com outro perfil mais intenso e participativo nos momentos em que o time não tem a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse em tirá-lo do bicampeão carioca. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol José Boto foi perguntado sobre o tipo de centroavante com o qual gostaria de contar. A resposta foi o Dusan Vlahovic, de 25 anos, que custou cerca de 70 milhões de euros quando contratado em janeiro de 22. O atacante defendia a Fiorentina e era titular enquanto Pedro não recebia oportunidades durante sua passagem pelo clube de Florença. Os rubro-negros, contudo, sabem que o sérvio, mesmo em baixa na Juventus, não tem interesse em atuar no futebol brasileiro. É caríssimo também, e olha só, eu vou falar para vocês, na entrevista perguntaram para ele qual jogador ele escolheria ali na Juventus e tal, e aí ele citou o jogador. Não foi nada que o Flamengo está atrás, está querendo contratar esse jogador, tá? Ciente que Vlahovic é no momento sonho distante, o Flamengo precisaria receber proposta de peso por Pedro, segundo Mauro, e identificar no mercado o centroavante que reúna as características desejadas, esteja disposto a atuar no Brasil e custe algo dentro da realidade brasileira. Se Boto encontrar quem faça mais gols do que o Pedro, boa! É isso aí, porque não tem, né? Tenha os predicados que procuram e esteja financeiramente ao alcance, terá feito uma contratação estupenda, mas quem seria esse centroavante não tão caro que entregue os gols do atual 9 e maior participação? Flamengo, então, próximo de contratar o Carrascal por 12 milhões de euros, o Mauro coloca aqui, a gente já tem trazido essa informação também, que o colombiano de 27 anos deverá ser rubro-negro e a forma de pagamento ao Dinamo de Moscou que segue pendente. Estão tentando fazer um pagamento parcelado a perder de vista. De qualquer forma, a janela só abre dia 10 e não haverá anúncio de contratação antes disso. Com relação ao jogador o Jorge Carrascal, a gente já trouxe a informação aqui de que o jogador já está fechando casa na Barra da Tijuca. O Coluna do Fla ontem confirmou a nossa informação, o Pablo Rafael Rua, de que o Flamengo já está fechando tudo, adiantando tudo para fechar com o Carrascal, e ele já viu casa na Barra da Tijuca e carro com vendedores famosos aí que atendem jogadores de futebol. Então as coisas estão caminhando e em breve aí a confirmação, mas segundo o Mauro, só após o dia 10 o Flamengo deve começar a fazer os anúncios, tá? Olha só, a gente tem aqui uma informação. Deixa eu só mostrar para vocês a nova camisa, cara, que o Flamengo lançou. Cara, essa camisa é surreal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha isso aqui. Olha que camisa linda, cara. Olha que camisa linda. Meu Deus do céu. Que manto lindo.
Novidade total. Espetacular. Olha só. Foco em 2025, total de jogos que o Flamengo pode disputar até o final da temporada, contando já com as oitavas de final. Então, estadual 15 jogos, Supercopa 1 jogo, Copa do Brasil 10 jogos, Brasileirão 38 jogos, Libertadores 13 jogos, Mundial 3... Foram 4 jogos no Mundial, na verdade. Copa do Mundo de... Não, Mundial 3 jogos, é possibilidade. Mundial. Copa do Mundo de Clubes, 4 jogos. Então, o Flamengo fez 77 partidas em 2022, quando chegou à final da Libertadores e da Copa do Brasil. E o Flamengo pode chegar a 84 jogos disputados em 2025. Flamengo podendo chegar a 84 jogos em 2025. O Luan N. Flá, nosso amigo, e se o filme se repetir, hein? Como foi da última vez? Se as coisas não andarem na Rússia, você aceitaria o Gerson de volta no Flamengo? E a maioria dos torcedores falando que não volte. A maioria dos torcedores dizendo que não volte, tá? O Gerson entrou nas vendas mais caras do Flamengo na história e muitos torcedores comentando que não querem ele de volta. Eu penso diferente, eu acho que futebol é isso, futebol profissional. Ele foi um dos melhores jogadores na Copa do Mundo de Clubes, mesmo vendido já, sabendo que ia sair. Eu, sinceramente, eu acho que... Eu penso diferente, cara. Eu não penso de forma passional assim, não. Eu acho que se o Gerson quiser voltar para encerrar a carreira, a porta está aberta, mesmo com a informação que o Vene Casagrande trouxe, de que dificilmente, com o BAP na presidência, o Gerson volta para o Flamengo, tá? Eu sinceramente, tá? Eu tô falando aqui, eu não guardo rancor. Eu acho que ele sempre, dentro de campo, foi campeão sempre pelo Flamengo, sempre representou. Em alguns momentos, óbvio, teve má fase, mas na maioria das vezes ele representou. Então eu penso diferente. Eu não guardo mágoa com relação ao Gerson, tá, gente? Mas eu acho que o Flamengo, quando baixou a multa, o Flamengo quis vender também. Não tem santo, eu já falei isso aqui. Então vocês precisam analisar dessa forma. Olha, nação rubro-negra, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa bomba aí que o Mauro César Pereira, né, jogou na mídia, e o paparazzo rubro-negro também, né, está repercutindo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Flamengo quer botar um time de correria, um time que marcação, pressão, onde não tem o Arrascaeta, né, puxando a perna. Só tem o Arrascaeta pra pensar nesse time. E outro, o time do Flamengo não faz gols. O time do Flamengo não faz gols. É um time que tá se tornando um time arame liso, onde o Gonzalo Plata não faz gols. Quem faz gols tá no banco, que é exatamente o Pedro e o Arrascaeta. Então isso é uma vergonha. Se essa informação realmente for verídica, que eu acho que é verídica, né? A gente viu no jogo contra o Bahia, Bruno Henrique entrou, Gonzalo Plata entrou e o Pedro continuou no banco. O Felipe Luiz não morre de amores pelo futebol do Pedro. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não tem como, não tem condições. Um jogador com gabarito, com histórico que o Pedro tem, é o artilheiro, o maior artilheiro daqui da América, né, da América do Sul, ficar no banco de reservas porque o Pedro não tem a velocidade que o Felipe Luiz gostaria. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Estão esquecendo a qualidade de jogadores e só estão focando em corrida, velocidade. Não tem ninguém para pensar, não tem ninguém para marcar, né? O time que fica lá correndo 24 horas é o time que serve, independente se os jogadores vão fazer gols ou não. Isso é uma vergonha. Tem que avaliar, hein, Mbappé? Tem que avaliar, hein? O Felipe Luiz, com essas ideias aí, tá ficando maluco de querer negociar o Pedro. Boto também. Alguém tem que dar um chacoalhão nele lá e falar: aqui, ó, meu amigo, isso aqui é Flamengo. Tem que ficar trazendo o Juninho do Carabag, é outro lá, o Cafu. Esses caras não tem que vir pro Flamengo. Só jogadores qualificados, jogadores ofensivos, jogadores decisivos. Essa que é a verdade. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.